Eu vou falar, eu acho que casa bastante com a linha que a gente tem falado aqui agora de tarde, que é bem legal, que fica tipo um assunto só em vários braços do assunto. E eu vou falar um pouco da minha experiência de... Esse ano faz 10 anos que eu faço campo, que é um termo que vem da antropologia, que é de encontro o artefato, a população, a cultura investigada. Então, era sair do laboratório, era sair do escritório, e é o que a gente faz em UX, ou deveria fazer bastante, que é sair à rua ou ir de encontro o ser pesquisado, enfim. Faz 10 anos que eu lido com o mesmo impacto, que é voltar muito feliz de campo, cheia de dados, cheia de informações, validando ou não hipóteses do cliente, achando que vou resolver todos os problemas. E tem todas as respostas vindas do usuário, e eu me encontro com um grandíssimo bloqueio a qualquer estudo social. E, bom, esse é o processo de pensamento que eu fui passando e as dicas que... E tá a informação, as dicas são bem-vindas também, porque é o que eu descobri até agora. Então, para começar... Ai, gente... Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês um estudo. É das primeiras vezes que alguém conseguiu um dinheiro, um budget, um orçamento grande de um governo. Foi Paul Lazarsfeld, que é um austríaco que depois fundou Ciências Sociais Aplicadas na Universidade de Colômbia. E ele conseguiu um budget para fazer pesquisa social com os soldados que estavam recém-voltados ou ainda estavam na Segunda Guerra. O estudo saiu em 1945 e ele chegou a 6 grandes conclusões. Os soldados mais instruídos sofrem mais problemas de adaptação do que os soldados menos instruídos. E embaixo tem uma possível interpretação de por que acontecia isso. Os soldados do sul dos Estados Unidos lidam melhor com o clima quente de feed que os soldados do norte dos Estados Unidos. Os soldados brancos estão mais propensos a ser promovidos a suboficiais por grande produtividade, enfim, e não por meritocracia, do que os soldados negros. Os negros sulistas preferem oficiais brancos do sul aos oficiais brancos do norte, liderando eles lá em tempo de batalha. Enquanto os combates ocorriam, os soldados estavam mais ansiosos para voltar para casa do que depois que a guerra terminou. Isso talvez porque eles sabiam que eles podiam morrer a qualquer momento, e depois que a guerra terminou, eles sentiam, não sei o que vai acontecer. E, por último, os homens de origem rural se mantêm em melhor estado de ânimo do que os soldados de origem urbana. Há pouco tempo na internet estava uma brincadeira de 9 verdades, uma mentira, ou, sei lá, 9 mentiras, uma verdade. Das 6, eu gostaria que vocês me falassem qual que vocês acham que não está correta. Se é 4, a maioria fala... Não, a maioria fala 2, mas, enfim. O Departamento de Defesa Militar do governo americano falou: tudo isso me parece bastante óbvio, eu não sei porque você gastou um dinheiro tão grande para chegar nessas conclusões. Porque, para mim, me parece bastante óbvio. E ele fez essa grande brincadeira de falar são todas exatamente o oposto do que a gente encontrou. E não é porque parece óbvio ou faz sentido que a gente encontra uma verdade. Então, a partir do momento que você dá a carta aberta para alguém interpretar uma informação, que é o que acontece com ciências sociais, a gente perde controle do que é verdade ou não, e começa a grande ciência do achismo. Enfim, num campo etnográfico, eu percorro diferentes realidades, principalmente periféricas, sendo que há 10 anos que ocorreu uma grande migração da classe C, ou D e C para C+, no Brasil, e é o grande chavão do mercado. Então, eu tenho ido muito a realidades bem diferentes, contextos de uso, comportamentos diferentes, e eu volto
empoderadíssima do campo, achando que eu tenho todos os resultados, o cliente vai ficar super feliz, a justiça social vai ser feita, a paz mundial vai ser conquistada, e agora vai. E quando eu chego num ambiente de São Paulo, que todo mundo está trabalhando muito, tem uma cultura própria que toda empresa tem, as pessoas passam 10 a 12 horas por dia lá, tem pouco contato com o usuário final, tem o seu processo interno, tem um ciclo, é muito difícil também entrar com meus dados num processo ágil, porque ele tem essa forma contínua de produção em série, então parece que eu vou parar a máquina, a esteira, né? E todo mundo tem o time to market, de lançar o aplicativo, ou o que seja, o serviço, e o mais difícil que é os bloqueios de cada um. E são bloqueios diferentes de cada um, porque tem o bloqueio do ego, que eu tive minha ideia, você veio destruir minha ideia com esses dados, tem o chefe que fala, não, tudo bem, eu entendo tudo, não entendo nada, na verdade, mas eu gostaria de saber como que a gente vai se apropriar disso e ganhar dinheiro. Tem o programador que fala, nossa senhora, vai sobrar para mim. E tem as pessoas que falam, acha tudo horrível, não concorda com nada, como se fosse algo que tivesse a crivo da pessoa concordar ou não. E esse tipo de frases eu encontro. E essas frases me matavam, porque o participante, na verdade, é o grande querido do meu trabalho. Eu devo todas as informações que eu consigo para eles e que falem assim das pessoas que eu visitei e até me encarinhei. Me faziam até pensar em largar tudo, porque eu não conseguia ver como que alguém... E simplificava muito, dizendo que as pessoas são tão ruins e maldosas nos seus comentários. Né? Bom, do ser empoderado, místico, mitológico, eu ficava assim. E eu tentei de tudo, eu tentei por diversas formas, durante uns 5, 6 anos eu briguei com muitos times, eu ia para casa e não entendia por que a humanidade é assim, ou eu quero falar, eu colocar Imagine para tocar e vamos ser amigos, mas tudo isso era muito romântico. E também textão no Facebook, desabafando, não serve, tá, gente, não tem funcionado. E eu quis, então, em vez de largar tudo, investigar um pouco por que esse bloqueio acontece, por que as pessoas têm tanta falta como se dão a tanta liberdade de falar de coisas que não entendem. E eu descobri que, na verdade, é um grande desrespeito às ciências sociais. As ciências sociais são as mais coitadinhas das ciências, porque, como se trata de ser humano, todo mundo acha que é cientista social. E pode optar por falar, e ele é falsamente confundido com ter uma opinião própria. Eu tenho direito à opinião, logo eu vou ser um cientista social. Ciência social não é formar uma opinião, não é tua capacidade lógica de chegar numa conclusão, não é o senso comum que você acha, como a gente pode ver das 6 afirmações que o sociólogo, todas faziam sentido e todas poderiam ser verdades se a gente só se baseasse em capacidade lógica, mas elas não são. Ciência social não é conclusões que uma pessoa inteligente poderia chegar sozinha. Isso é capacidade lógica, de raciocínio. Acontece que quando se você nega uma conclusão que uma pessoa teve, a pessoa vai entender que você duvidou de toda a capacidade lógica dela. Não, a capacidade lógica dela está intacta, aliás, é bem refinada, aliás. Mas não é verdade, porque ela não é uma cientista social com dados suficientes para concluir aquilo. Então, na verdade, uma questão no mundo inteiro. É uma ciência que ela foi renegada aos cantos. Poucos governos reconhecem ciências sociais como parte do orçamento. Poucos governos reconhecem ciências sociais como estudos científicos e incluem no seu pessoal. 10 minutos. Então, a gente avançou como sociedade muito mais em outras ciências que não têm esse apego ao ser humano do que as ciências sociais, por exemplo. A gente consegue ir para a Lua, outro planeta, depositar um trambolinho lá, canta Carmen Miranda, sei lá o quê, e não consegue resolver umas questões sociais, porque todo mundo se dá ou não dá
se dá como cientista social e os cientistas sociais não conseguiram entrar com peso. O problema do senso comum, que é muito confundido com essa capacidade de cientista, o senso comum, na verdade, não tem nada de comum, é intransferível, é de cada um, e é um monte de experiências, percepções, fatos, observações informais. Por exemplo, acho que minha mãe de ninguém aqui disse, filho, lembre-se, quando você entra em um ônibus quase vazio, não sente do lado da única pessoa que está lá. Mas ninguém faz isso, porque é o senso comum da sociedade que a gente vive, é não ser tão esquisito de um ônibus totalmente vazio e você ir lá sentado do lado do cara. Que roupa usar, o que falar em público, enfim, tudo isso pertence a gente pegou do coletivo, achou solo fértil em nós, só que a gente não pode replicar tudo de volta e disparar para todo mundo, porque esse senso comum é próprio, na verdade devia chamar senso próprio. Só que a gente não só aplica para o outro, para o vizinho, a gente aplica na nossa empresa, a gente aplica para outras culturas, mercados inteiros e nações, achando que nosso senso comum ele é projetável, e ele não é. Ele pertence a nós, o como me comportar difere a 2 quarteirões depois de onde eu vivo. Imagina como eu me comportar, é um senso meu, que eu não posso esperar que alguém a 3 bairros de distância faça igual, e se não faz, tem alguma coisa estranha. A gente também gosta muito de chegar às nossas próprias conclusões. Então, todos os meus clientes, pessoas da equipe com quem eu reporto, já a sociedade se dá nesse, digamos, luxo de palpitar em algum problema apresentado. Esse problema é de âmbito social, todo mundo fala, opa, agora nesse âmbito eu posso dar opinião. E aí entra numa traquitana de informações, aconteceu no passado, se é outro tipo de inteligência, não é inteligência informal, é uma inteligência cerebral mesmo, e se juntar da inteligência intelectual, que fica mais inflado essa traquitana. Quanto mais meus ideais, que é a normatividade, que a gente estava falando nas últimas 2 palestras, quanto mais forte essa sensação de uma norma regente e eu gostaria que ninguém fugisse dela, essa traquitana se infla. Quando não há evidências, mas você tem pura convicção que aquilo é verdade, como aconteceu aí no âmbito político, e vontade louca de ter razão, que é um ego também. Então, a gente sai com umas pérolas que são conclusões nossas, mas sai com umas pérolas que geralmente são opressoras, são de preconceitos ou desprezo, ou você não quer concordar com aquele comportamento que eu apresentei. E também porque é uma área social, então, como todo mundo é ser humano, se os cientistas se comportassem assim, de emotivos com seus objetos de estudo, nenhuma ciência avançaria, que nem a ciência social não avança. Ninguém fala, nossa, esse elétron não está se comportando direito, eu não sei por que ele está agindo assim. Os cientistas de outras áreas realmente se dedicam a observar e tirar conclusões da observação, ponto. Não é nenhuma inferência própria de, gente, pelo amor de Deus, eu tenho elétrons, eu sei como o elétron se comporta, eu tenho milhões de elétrons. Os elétrons não venha me dizer como eles se comportam, porque, pelo amor de Deus. Ou se a gente esperasse que o ferro, por exemplo, se comportasse diferente. Não, eu tenho coisas de ferro, eu gosto do ferro. Eu até tenho um amigo que é de ferro. Mas eu acho que ele podia ser um pouco mais flexível, mais tenaz, não custa nada. O que custa o ferro ser um pouco mais complexo? Então, como não há esse comportamento de inferência nossa, as outras ciências deslancham e vão embora e a gente consegue ir para outro planeta. Ciências sociais, a gente não sai do lugar há milênios. Não, centenas de anos. Então, minhas perguntas foram mudando. Primeiro, eu comecei a montar essa palestra falando como que eu transpasso esse bloqueio dos dados sociais, ou por que as pessoas são ruins, por que ninguém aceita as diferenças, mas eu tive que me concentrar e também ser empática com os clientes, dizer, vamos ser menos emocional e como legitimizar a realidade dos outros na equipe,
que a melhor forma de respeito é você não é ajudar, ou dar a mão, carregar no colo, não sei o quê. O principal respeito que a gente pode ter por alguém, uma população inteira, é legitimizar o que uma pessoa sente. Então, a partir do momento que você dá aval para aquela pessoa dizer, enfim, se comportar da maneira que ela se comporta, falar do jeito que ela fala, ou as opiniões dela, então é a melhor forma de respeito. E manter a informação viva e atualizada na empresa, ponto. Esse seria meu objetivo. Essas são as 3 grandes dicas que eu consegui chegar até então. Tirando toda aquela coisa do textão e tal, não estava dando certo. Comecei a convidar mais o cliente para vir a campo. Isso é bem discreto e um pouco... Não serve em quase nenhum caso, porque a pessoa tem muitos preconceitos, ela tem uma atenção seletiva. Então, ela ia a campo, ela voltava mais minada ainda de inflar a sua opinião. Mas, se a gente for sempre e aos poucos, eu já vi resultado um pouco nisso. Tirar esse grande evento, a grande pesquisa que foi feita e os resultados da pesquisa. Toda a empresa que já se presta a investir em pesquisa, ela faz de 2 em 2, é uma bienal da pesquisa. E eles se referem como... A pesquisa está completamente obsoleta já ainda num país como o Brasil, que tudo muda muito rápido, num mundo como o nosso, que tecnologicamente surge o WhatsApp, todo mundo muda como se comunica. Então, começar a oferecer aos clientes pequenas unidades de pesquisa pequenas imersões, e sempre, contínuo, light, contínuo. Isso melhorou bastante e que a mídia... fique disponível para todo mundo ter contato com esse usuário mitológico que eles fazem a interface. E um arsenal contra achismos, que é quebrar um pouco essa maneira de todo mundo querer dar palpite em ciências. Não sei se vocês lembram dessa It Girl da Zona Norte, eu acho, que é de São Paulo, que choveu críticas nela. Coitada, como ela estava sendo, na verdade, ela mesma, dentro do seu grupo social, dentro da sua faixa etária, na sua realidade. E, na verdade, quando eu estou apresentando resultados de pesquisa, não dá tanto espaço para interpretação daquele comportamento registrado. Eu apresento a frase, eu apresento o dado, e já entro com uma análise limpa e direta, e a pessoa alguém da equipe já vai querer falar, eu já vi minha avó, já fez isso, linda tua avó, ótimo, mas a população observada prioriza. Então, você já dá uma quebrada e trata a ciência como ciência. Não dá muito espaço para interpretações. Os piores julgamentos não vêm do dado, mas sim da interpretação do dado. Estatística. Felizmente, os números são os mais respeitados ainda. Então, se uma pessoa já não tem um certo bloqueio para dados sociais ou qualitativos, você entra tacando uma quant aí. E dados, estatísticas, ninguém pode, né? Bom, ainda tem estatísticas que não são muito respeitáveis, mas se bem feita, e uma pessoa conclui, Bolsa Família, porque eu acho que ela faz isso, porque é óbvio, embora faça sentido, não é uma verdade, eu estou com uma estatística e já quebra o negócio. A Bolsa Família não aumentou a natalidade entre os que recebem, aliás, fizeram diminuir e caiu toda a natalidade do Brasil, maior número entre eles. Você já quebra a pessoa. E teoria. Ciências sociais são uma ciência, tem regras, não há leis, assim como na matemática e na física. Não, assim como na matemática e na física, eu não preciso saber como eu cheguei até aquela observação. Em ciências sociais, basta com que você observe e a observação seja verdadeira. Então, você chega, não dá muito espaço para interpretação, e se você precisar, há muitas teorias, há muitos teoremas, há muitas regras. É só se informar um pouco e fundamentar um entregável com isso. Foco na implicação do comportamento para o produto. Se nada funcionar, você vai tomar um chá, você faz uma poesia, você ora, você pode mandar energia positiva para o cliente e, enfim, esvairar um pouco, porque, enfim, o mundo também é como ele é e a realidade... Eu estou falando para todo mundo
meus clientes focarem na realidade como ela é, e era na verdade, um aprendizado para mim. O cliente é assim. E é isso. Obrigada. Muito bom, Sofia. Obrigado, não? Segue aqui com a gente. Ah, não, só estava entregando. Muito bom. Pessoal, agora a gente vai então abrir para as perguntas para a Sofia. Então, por favor. Está valendo o tempo já? Perguntas para a Sofia, pessoal? Boa tarde. Algumas vezes as empresas têm um pouco de dificuldade de escutar o X, né? De, vamos fazer a pesquisa dentro da própria corporação. E aí tu falou em chamar o cliente para ir junto, né? Que tem que ser inserido isso pouco a pouco. Eu queria que tu explicasse um pouco mais de como fazer com que ele disponibilize um tempo para ir, e não uma vez, mas em várias vezes. Né? Na verdade, a maioria das vezes ele que teve interesse em começar a ir, daí que surgiu uma ideia de eu convidar mais, porque eu vi que tinha um resultado. Eu atendo muito pessoas do exterior, então elas querem ir, elas vêm até o Brasil só para fazer parte do campo. Nos clientes do Brasil, eu comecei a puxar mais e não o chefe nem o CEO, começou aí o desenvolvedor, o designer, alguém que tinha relação com o produto que estava sendo desenvolvido. Não vou falar que foi atendimento também, mas eu diria que é até mais interessante que venham as pessoas que vão realmente colocar a mão na massa, porque elas que dão o tom. O CEO, na verdade, escapa um pouco dele como que o produto vai tomando forma por dentro. Existe todo um organismo vivo dentro da empresa que nem sempre eles controlam. O programador, por exemplo, eu acho que é o que tem mais força lá dentro, de forma bem quietinha e pianinho, mas é ele que coloca o final quem vai fazer é ele, mais que o designer que acha que está tudo saindo conforme ele projetou. Os programadores são os justiceiros do mundo hoje em dia. Não é à toa que os maiores Indiana Jones hoje são os digitais. Então, esses que vão a campo comigo são os que surtam mais efeito, né, em todo esse processo de aceitação. Mais perguntas? Oi, Sofia, tudo bom? Adorei tua palestra aqui. Eu queria saber como é que a gente faz para se despir dos nossos próprios preconceitos quando a gente está analisando um público. Tipo, a gente acaba criando vícios e eu não sei como, existe alguma metodologia que a gente pode usar para se despir desses vícios? Obrigada. Isso, na verdade, é o maior aprendizado de ser moderadora e começa desde as primeiras moderações de teste de usabilidade até grandes imersões. É você ir como uma atitude de etnógrafa mesmo, que você se despir completamente você está lá para observar, você é só um agente de observação e realmente custa um pouco, demora alguns... Sofia. Eu lembro quando eu comecei, o maior aprendizado era como me retirar disso, mas chega uma hora que fica até quase ridículo você começar a dizer, olha o que essa pessoa está falando, ou as frases que eu escuto hoje me chocam, porque é uma coisa que deveria terminar na terceira ou quarta entrevista. Mas tem gente que perdura. Mas isso é um trabalho muito mais pessoal, terapêutico, do que uma coisa que dá para treinar na profissão. Tem gente que nunca se despe e não tem como ela ir a campo que não seja ela mesma, ela não consegue se abrir a novas informações. Eu acho que é muito pessoal daí. Ô, Sofia, tudo bom? Aqui em cima, Wesley Rocha. Aqui, olha aqui. Tudo bom? Uma coisa que ficou um pouco, eu fiquei com dúvida, a sua atuação no trabalho é um trabalho de convencimento ou de apresentação do cenário, apresentação da situação? Eu fiquei assim, porque eu vi que você se frustra um pouco com a opinião alheia, mas até onde você está indo em si? Não, convencer não, porque chega uma hora você já apresentou absolutamente tudo sobre uma pessoa, uma cultura, um grupo, né, uma população, e numa forma de que aquilo entre como realidade dentro de uma empresa. Então,
acho que você também tem que se colocar num lugar real de o máximo que eu posso fazer é apresentar resultados e já jogar como... Aí é bom o fato do etnógrafo ser designer, porque você já manda a implicação no design, não dá esse espaço. Mas o que eu fazia antes era tentar convencer e tentar melhorar a mentalidade de pessoas e falar sobre empatia e amor, e não dá certo. Não dá certo porque as pessoas não estão lá para escutar esse tipo de discurso, infelizmente. Então, hoje eu só apresento. Obrigado. Obrigado. Eu não vi o que dor ter que interromper as pessoas, mas é o nosso combinado. Sofia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua palestra. Palmas para a Sofia, pessoal.